Toda a estratégia da Rússia nas linhas de frente era baseada na superioridade dos drones. Eles lançavam centenas de drones por dia, transformando as posições ucranianas em um inferno. No entanto, em uma única noite, a Ucrânia eliminou toda a superioridade aérea de Moscou. Milhares de drones de ataque, centros de comando e depósitos de munição foram todos destruídos em minutos. Vladimir Putin acreditava profundamente que poderia manter a guerra longe do território russo, que as cidades atrás das linhas de frente eram fortalezas de aço intocáveis. Na verdade, com essa confiança, ele construiu enormes estoques e fábricas em centros estratégicos no sul da Rússia, transformando-os em refúgios seguros para as máquinas de morte que condenariam as cidades ucranianas à escuridão e desamparo. A lógica era simples. Os soldados na linha de frente lutariam, e a logística por trás deles fluiria como um rio. No entanto, na noite de 9 de fevereiro, as paredes dessas fortalezas confiáveis foram abaladas por uma das falhas logísticas mais devastadoras na história da guerra moderna. De acordo com dados do Estado-Maior ucraniano e do Kiev Post, um ataque profundo foi lançado contra um dos centros logísticos mais críticos da Rússia em Rostov. As forças ucranianas destruíram mais de 6.000 drones do tipo FPV, arrasaram um centro de comando e explodiram um depósito de munições. Autoridades dizem que esta é a maior perda de drones de Moscou desde o início da guerra. Quando os generais de Putin acordaram de manhã, não tinham mais armas para lutar. Apenas cinzas, fumaça e pânico massivo permaneceram. Vamos nos concentrar no epicentro do evento, aquele ponto crítico no mapa. Rostov-on-Don, este não é um ponto comum no mapa. Esta é a principal artéria que alimenta as operações militares da Rússia na Ucrânia. O centro de comando do Distrito Militar do Sul está localizado aqui, e todos os fluxos logísticos, todos os desdobramentos de pessoal, e mais importante, o tráfego crítico de munições que mantém a linha de frente funcionando, passam por este centro. O que aconteceu na noite de segunda-feira foi um ataque cirúrgico bem no coração deste centro. Quando ouvimos o número 6.000, pode ser difícil entender o que isso significa no panorama geral da guerra. Isso não é apenas um item de inventário em um armazém. Na guerra moderna, um drone FPV não é diferente de um míssil guiado, e às vezes é ainda mais perigoso, porque pode ser guiado pelo operador até o último momento. O que a Rússia perdeu não foram 6.000 hélices de plástico. A Rússia perdeu 6.000 potenciais acertos. Cada um desses drones foi projetado para atingir um tanque ucraniano, um veículo blindado de transporte de pessoal, uma bateria de artilharia ou um grupo de infantaria nas trincheiras na linha de frente. Mesmo que assumamos que estatisticamente apenas uma em cada 3 drones atinja seu alvo, o que é uma estimativa muito conservadora, o exército ucraniano salvou pelo menos 2.000 veículos militares, ou posições de uma destruição certa com este ataque. Este ataque significa, na verdade, que 6.000 ataques futuros foram prevenidos. Isto é uma vitória em defesa preventiva. A superioridade dos drones da Rússia nas linhas de frente evaporou da noite para o dia. Isso significa que talvez 1 ou 2 meses de estoques de ataque foram reduzidos a cinzas, e o tempo é o único recurso que não pode ser compensado na guerra. Então, como a Ucrânia detectou e atingiu um ponto tão profundamente entrincheirado e bem protegido? Isso não foi um tiro às cegas, mas uma operação impecável de cadeia de eliminação. Vamos dividir a análise em 3 etapas: detecção, penetração e ataque. As coordenadas deste enorme depósito de munições em Rostov provavelmente não foram obtidas de um simples aplicativo de mapas. A profundidade e a precisão do ataque sugerem que uma rede de inteligência complexa e em camadas, conhecida como fusão de dados, estava em operação no terreno. Ao examinar a intensidade da explosão e a localização do alvo, a primeira pergunta que vem à mente é: o que causou essa destruição? Considerando as restrições políticas sobre o uso de mísseis ocidentais, Storm Shadow ou Ataque-MS em tais profundidades da Rússia, a linha de Rostov, o dedo aponta para os sistemas de longo alcance produzidos internamente pela Ucrânia. Aqui, a probabilidade de plataformas comprovadas como o Yeltsin ou híbridos de mísseis drones de nova geração, movidos a jato Palianitsia, serem usados é bastante alta. No entanto, o verdadeiro gênio estratégico provavelmente reside não na plataforma utilizada, mas em como ela foi utilizada. Um único drone pode destruir milhares de toneladas de munição? Difícil. É por isso que os analistas estão focando na possibilidade de que a Ucrânia esteja empregando táticas de enxame. Em outras palavras, o cenário que melhor explica a destruição no terreno é aquele em que atacantes principais carregando ogivas perfurantes estão escondidos entre um grande número de drones baratos enviados para saturar e confundir os sistemas de defesa aérea russos, travando em seus alvos. Então, como foi penetrado o guarda-chuva de defesa aérea impenetrável de bilhões de dólares da Rússia, o S-400 e o S-300? A resposta provavelmente está escondida nos contornos geográficos do mapa. O perfil do ataque indica que os drones voaram usando a disciplina de voo rente ao solo, o que significa que voaram baixo o suficiente para roçar as copas das árvores,
passando pelos pontos cegos dos radares russos. Enquanto os radares varrem o horizonte, esses drones aparentemente passam por um corredor invisível em direção a Rostov, seguindo leitos de rios e através de vales. Mais interessante ainda, pode ter havido caos nos radares russos na área no momento do ataque. Há sérias indicações de que a Ucrânia jogou um jogo de gato e rato, interferindo com sistemas de guerra eletrônica, EW, ou usando drones isca no ar para ocupar as baterias S-400, fazendo assim a ameaça real desaparecer das telas dos operadores russos. O resultado? Uma enorme brecha foi aberta naquela enorme muralha defensiva que protege o sul de Moscou graças a uma tática simples, mas engenhosamente elaborada. Enquanto as chamas em Rostov iluminavam a noite, estávamos na verdade testemunhando apenas uma parte de uma operação muito mais ampla. Naquela mesma noite, o Estado-Maior ucraniano atingiu simultaneamente mais 2 pontos críticos. Isso não pode ser coincidência. Esta é a estratégia de destruição sincronizada. Um dos alvos foi Sudzha, na região de Kursk. Este era o centro de comando das forças aerotransportadas de elite russas. O outro era o enorme depósito de munições em Novolexivka, na região ocupada de Kherson. Quando você conecta esses 3 pontos, Rostov, Kursk e Kherson, a imagem que emerge é um pesadelo completo para a Rússia. A Ucrânia mirou nos olhos, cérebro e punhos do exército de uma só vez. Se você quer paralisar um organismo, ataca seu sistema nervoso. Foi exatamente isso que a Ucrânia fez. De acordo com fontes independentes, o ataque ao centro de comando das VDV criou um silêncio abrupto na cadeia de comando das unidades russas mais competentes e bem treinadas no terreno. A perda do centro de comando aumenta exponencialmente o caos no terreno. Quando uma unidade vê que os drones não estão vindo, tenta alcançar o centro para relatar a situação e não recebe resposta do outro lado, o pânico se instala. A pergunta "ninguém está no comando?" é a primeira faísca que acende a desintegração de uma unidade militar. A explosão do depósito de munições em Novolexivka silenciou a artilharia russa na frente sul. Com as armas silenciosas, os drones no chão e os comandantes sem resposta, restam apenas os soldados de infantaria indefesos. Este ataque multifacetado demonstra o quanto a coordenação de inteligência e poder de fogo da Ucrânia melhorou. A incapacidade da Rússia de proteger esses alvos, espalhados por uma ampla área geográfica ao mesmo tempo, é um sinal de quão esticados estão seus recursos. Eles estão confusos sobre onde posicionar seus sistemas de defesa aérea. Devem proteger o depósito, o centro de comando ou a linha de frente. A Ucrânia deixa a Rússia com essas escolhas impossíveis e pune impiedosamente o ponto deixado desprotegido a cada vez. A guerra não é travada apenas com aço e pólvora. O componente mais importante é a psicologia humana. Agora, coloque-se no lugar de um soldado russo esperando em uma trincheira fria e lamacenta na linha de frente. Por semanas, seus comandantes têm dito: aguente firme, grandes reforços estão chegando, vamos varrer as posições ucranianas com novos enxames de drones. Você está esperando por esse momento, esse apoio aéreo, e então um sussurro se espalha pelo boca a boca. Todos se foram, todos explodiram em Rostov. Para um soldado, isso não é apenas a notícia de munição perdida, é a sensação de fomos abandonados. Saber que seu próprio exército não pode proteger sua munição, mesmo em uma fortaleza como Rostov, bem dentro do seu próprio território, destrói a sensação de segurança. Essa desmoralização é como uma doença contagiosa. Começa em uma unidade e se espalha por toda a frente. Os soldados começam a questionar a inadequação da estrutura de comando, a incompetência dos generais. O pensamento, eles estão nos enviando para a morte e nem conseguem nos dar armas, semeia as sementes da insubordinação, deserção e resistência passiva. O ataque da Ucrânia destruiu fisicamente 6.000 drones, mas quebrou psicologicamente a vontade de lutar de dezenas de milhares de soldados russos. A estratégia militar tradicional russa desconsidera as perdas de soldados, mas venera a superioridade de poder de fogo. Agora, essa superioridade de poder de fogo está sendo retirada deles. Do lado ucraniano, o efeito é exatamente o oposto. Saber que a maior carta na manga do inimigo foi retirada está infundindo uma confiança incrível na infantaria ucraniana. O pensamento de que não haverá tantos drones acima de nós agora, podemos avançar, está preparando o terreno mais adequado para os contra-ataques ou operações de infiltração da Ucrânia. Agora, vamos olhar nos bastidores como esses 6.000 drones chegaram lá e como novos irão substituí-los. A indústria de drones da Rússia depende em grande parte de fornecedores estrangeiros. Os motores, sensores de câmera, transmissores de vídeo e chips de controle para esses drones FPV não são fabricados na Rússia.
Quase todos são adquiridos através de canais cinzentos de empresas de tecnologia baseadas na China, muitas vezes sob o pretexto de uso civil. A explosão em Rostov criou um enorme estrangulamento nesta cadeia de suprimentos, sensível e frágil. As equipes de compras russas devem agora estar batendo freneticamente nas portas dos fornecedores chineses. No entanto, a situação não é tão fácil como costumava ser. Fazer um novo pedido de 6.000 conjuntos atrai atenção no mercado global. Os Estados Unidos e a União Europeia estão aumentando a pressão das sanções sobre as empresas chinesas a cada dia. A demanda repentina e massiva da Rússia cria o risco de expor o comércio clandestino. Mesmo que Pequim queira apoiar Moscou, não quer que suas próprias empresas sejam expostas às sanções ocidentais. Esta situação dobrará os custos de fornecimento da Rússia e prolongará os prazos de entrega. Além disso, a logística não termina com a compra dos bens. Essas peças devem ser levadas para a Rússia, distribuídas para oficinas de montagem, processadas lá em armas e depois enviadas de volta para as linhas de frente. Esse processo leva semanas, na melhor das hipóteses. Durante esse período, a Rússia deve enfrentar a escassez de drones. Mesmo que as fábricas operem 24 horas por dia, 7 dias por semana, elas não podem substituir imediatamente as 6.000 unidades perdidas da noite para o dia. Esta situação também destaca a ineficiência da economia de guerra da Rússia. A estrutura centralizada, o hábito de colocar todos os ovos em uma única cesta, os deixa vulneráveis a tais desastres. Enquanto os exércitos ocidentais minimizam riscos descentralizando a logística, a Rússia ainda opera sob a mentalidade de grandes armazéns no estilo soviético. E a Ucrânia dominou a arte de encontrar e atacar o ponto mais fraco desse gigante desajeitado, esses grandes armazéns. Seria um grande erro ver este evento como um ataque isolado. Em vez de combater os tanques russos um a um, a Ucrânia opta por destruir o combustível do tanque, a munição do tanque e o drone que protege o tanque a quilômetros antes de chegar à linha de frente. Esta é uma estratégia de derrotar o inimigo por inanição. O ataque em Rostov é um dedo poderoso pressionado contra a traqueia da máquina de guerra da Rússia. Ao mesmo tempo, drones são os olhos do exército russo. Sem eles, os artilheiros não sabem onde disparar e as unidades blindadas caem em emboscadas no caminho. Ao destruir esses 6.000 drones, a Ucrânia deixou a Rússia meio cega no campo de batalha. Um gigante que não pode ver, por mais poderoso que seja, está indefeso contra um oponente menor e mais ágil que dança ao seu redor. Embora a fumaça tenha se dissipado do céu sobre Rostov, os vestígios do que aconteceu não desaparecerão. A operação especial de Putin evoluiu para algo muito diferente de onde começou. Já não está tão claro quem é o caçador e quem é a presa. A Ucrânia emergiu de sua posição defensiva e se transformou em uma força que ataca seu inimigo em casa, na cama, em seus depósitos. Não foram apenas plástico, metal e circuitos que queimaram em Rostov. O mito da invencibilidade do exército russo e a lenda da logística inatingível também sucumbiram às chamas. A Rússia tentará curar essa ferida. Talvez eles encontrem novos drones. Talvez construam novos armazéns. Mas essa semente de medo, essa semente de insegurança, foi plantada. E agora, cada comandante russo, cada gerente de armazém carregará a mesma ansiedade ao olhar para o céu noturno. É a minha vez? A vantagem psicológica na guerra mudou silenciosa e profundamente. E a mensagem da Ucrânia foi tão clara quanto o rugido das explosões. Não há onde se esconder, nem na linha de frente, nem em suas casas. Então, quais são seus pensamentos sobre este assunto? Por favor, compartilhe suas opiniões nos comentários. Para se manter informado sobre as análises especiais da PPR Global, inscreva-se em nosso canal e não se esqueça de ativar as notificações. Obrigado por nos escolher. Obrigado por nos escolher. Obrigado.